Amém? Fala para o seu irmão assim: Deus quer falar com você nessa noite. Pode se sentar. Amém. Irmãos, mais uma vez uma alegria estar aqui com os irmãos para ministrar a palavra. Eu queria que quem estivesse lá na cantina lá me ajudasse já. Quem está na cantina aí já pode entrar. Queria que ficasse, o movimento cessasse. E queria só reafirmar o que o pastor Elner falou aqui, duas coisas muito importantes. Primeira coisa é o evento Ponte. Eu, quando era líder de célula, quando eu fui discipulador, um dos principais eventos dentro da estrutura que a igreja nos dá para ganhar vidas através do evangelismo é o evento Ponte. Você pode ir na praça pregar o evangelho, fazer um grande louvor. Você pode bater de porta em porta na sua vizinhança e fazer um convite para o encontro. Mas o lugar que mais você vai ganhar vidas é através da sua rede de relacionamentos. Nós podemos traduzir isso como network, onde você convive no trabalho, com a sua família, e você sabe os problemas dele. Quem tem algum amigo, algum parente que está com um problema no casamento? Levanta a mão bem alto. Quem tem algum parente, amigo, parente que está com problema com os filhos nas drogas, na bebida, na balada? Levanta a mão. Quem tem algum jovem, um jovem que tem um pai que bebe, a mãe separada, problema isso e aquilo? Todos nós temos. Então você precisa pedir graça de Deus e sabedoria do céu para trazer o convite necessário. As pessoas precisam do amor de Deus. Então esse amor de Deus só vai se manifestar através do seu testemunho. Então, se o seu evento Ponte é quinta, sexta ou sábado, você pode falar para ele assim: o seu pastor está te dando uma carta de autorização. Você vai para o evento Ponte, Deus vai falar com você, depois você vai para o encontro, e a sua vida nunca mais será a mesma. E se não acontecer nada na sua vida, eu deixo de ser crente. Eu quero desafiar você isso. Eu sempre falei assim para os meus visitantes, e eu nunca voltei arrependido. Sabe por quê? Deus transforma. Sabe o que Deus está clamando nessa geração? Ousadia, intrepidez. Então, se a sua célula não faz muito tempo que não leva alguém para o encontro, seja ousado. Fala em nome do evangelho da graça. Fala em nome de Jesus. Seja ousado. Fala assim: sabe aquele problema no seu casamento? Só vai resolver com Jesus. E eu tenho um lugar que vai resolver, que é a palavra de Deus nesse encontro e nesse evento Ponte. Chame ele. Eu queria desafiar que cada irmão, preste bem atenção aqui em mim, adulto, os jovens já estão fazendo. Cada um dos adultos convidasse 10 pessoas. Você vai fazer com essa ousadia para 10 pessoas que você conhece, que precisa do evangelho da graça. Pastor, muitas pessoas. Não, você conhece muito mais pessoas. No seu Facebook tem 5.000, 4.000, 3.000 pessoas que você conhece. Mais o Instagram, mais o WhatsApp antigo, você tem pessoas que você conhece. Faça isso, tenha essa atitude. Amém, igreja? Fala para o seu irmão assim: o seu desafio esta semana é convidar 10 pessoas para o evento Ponte. Levar é o Espírito Santo que vai levar. Amém? Quem vai levar é o Espírito Santo. Amém, igreja? A sua função é testemunhar e abrir a boca falando do evangelho da graça. E a segunda coisa é sobre a conferência Graça para Prosperar. Eu falo, pastor Elner, eu sou muito feliz com a igreja Videira Itaquera. Sabe por quê? Que de quando eu cheguei aqui até hoje, eu vi muitos irmãos prosperarem. Prosperar de verdade. Financeiramente, prosperar na sua família, prosperar com seus filhos. Famílias inteiras se converteram. Eu dou glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste, porque existem algumas pessoas que não estão vivendo o melhor de Deus. E a Bíblia fala que quando você não vive o melhor de Deus, não é porque Deus não quer te abençoar, não é porque a igreja Videira Itaquera é ruim, é porque você não tem o conhecimento necessário da palavra. Porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra transforma. E quando vem uma conferência como essa, ela tem um objetivo claro:
abrir a sua mente e o seu coração para o Evangelho da graça e desfrutar de tudo que o reino de Deus tem para você. Você pode dizer amém por isso? Por isso eu desafio você, não falte nessa conferência. Os jovens vão estar na conferência dos jovens, mas você adulto, não falte nessa conferência. Há uma unção que será liberada e você não pode perder essa unção. Amém, igreja? Feche os olhos, vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Senhor, nessa noite, o fluir da graça de Deus. Senhor Jesus, que os teus olhos, que são como fogo, venha, Senhor, penetrar em cada coração, queimando tudo aquilo que não é do Senhor, e penetrando de tal maneira, que somente fique a tua santa presença, a tua santa palavra. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente para receber a tua boa, perfeita e agradável palavra. E não somente isso, queremos ser transformados, porque hoje é noite de transformação, hoje é noite de correção de visão, hoje é noite de desfrutar e correr a carreira proposta que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a tua palavra, a minha mente está aberta para ter revelação da tua palavra. Eu não aceito nada que não venha do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Quero falar hoje sobre alegria proposta. A Bíblia é um livro que te traz uma proposta. A Bíblia é um livro que te apresenta um Deus amoroso e mostra no decorrer da história um homem rebelde, aonde Deus, através do seu amor infinito, misericordioso, essa graça imerecida, decide trabalhar em função de Jesus Cristo. E esse Jesus veio para ser a ponte para ligar você a Deus novamente. Tanto que no final, ainda não chegamos no final, mas estamos próximo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final. Apocalipse está chegando aí. Está chegando aí. E Apocalipse chegando aí demonstra que está consumado. A obra do Calvário se completou e nós voltaremos ao início de tudo, que era aquele relacionamento íntimo com o homem, com Deus, e Deus com o homem. Então, mas enquanto isso não acontece, esse Apocalipse, essa volta de Jesus não acontece, nós estamos sendo trabalhados. Fala para o seu irmão: você e eu estamos sendo trabalhados, transformados e restaurados. Nós estamos num processo de restauração. Quem já viu uma construção de uma construtora sabe que tem um tapume que cobre ela inteirinha, e lá está escrito lá assim: local, construção em obras, arquiteto tal. Se você fosse uma construção que de fato você é uma construção celestial, você precisa falar assim: Neumann em obra, arquiteto Senhor Jesus Cristo. Você está nesse processo. Então, para que esse processo, essa construção seja completa na sua vida e na minha vida, presta bem atenção aqui em mim. Você precisa de duas coisas muito importantes: crer no que Deus tem para você, e permanecer crendo no que Deus tem para você. Fala para o seu irmão assim: você precisa crer e permanecer neste crer. São duas coisas diferentes. Hoje você vai sair daqui comigo com essa palavra, crendo no que o pastor Alexandre está falando através do Espírito Santo. Mas o permanecer crendo está relacionado às suas atitudes durante a semana e os próximos dias. Para que você, se de fato o permanecer tem validade dentro de você, essa palavra queima e ela se transforma em vida, vai te transformando, te restaurando, de tal maneira que gere um testemunho de transformação, libertação, restauração e assim por diante. Agora, se a palavra vem e ela tem
pouco efeito ou quase nada em você, significa que nem eu e nem você permanecemos crendo. Porque é fato, quando levanta aqui no final do culto, a gente chama para o apelo, mais da metade da igreja vem para frente. Isso é maravilhoso. Isso significa assim, eu creio. Mas a minha pergunta é, e eu quero te incentivar isso, porque o Evangelho da Graça vai ser manifesto na sua vida se você permanecer crendo. O Evangelho só tem efeito na sua vida se você permanecendo nas suas convicções, Clodoaldo, permanecendo no seu chamado, Patrícia, permanecendo no seu casamento, Rafael. Quando você permanece na palavra, no seu dia a dia, a graça é liberada para ser manifesta na sua vida. E é uma coisa muito complicada, porque já vou falar um pouco mais sobre isso, porque a maior guerra cristã é crer, primeiramente, mas uma vez crendo, é permanecer, porque as dificuldades vai contra o que você crê, ela vai completamente contrário ao que a palavra de Deus diz, muitas vezes na sua vida. Deus fala assim, você é próspero, diga amém, mas você não vê a prosperidade, e você não tem condições de permanecer próspero, permanecer crendo nessa palavra. Por isso que ir para a conferência é o permanecer crendo. Eu não vou à conferência, já fui em duas, está bom, não teve resultado nenhum, então você deixou de permanecer, aí perdeu o favor sobre a sua vida. Crente de verdade, crente do Evangelho da Graça, ele vai até que aconteça. O Evangelho da Graça são para aqueles que vai até que aconteça. Enquanto não vê essa igreja com 1000, pastor Helder, pastor Helder não está comigo, pastor Simão também, nós não vamos cansar de pregar os 1000. Chegou aos 1000, vamos falar dos 2000. E assim por diante. Porque nós cremos nisso. Fala para o seu irmão, você crê na palavra que Deus lançou sobre a sua vida? Fala para o outro, você está permanecendo nessa palavra que Deus te deu? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Pode deixar sem copo. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 10, desculpa. A partir do primeiro verso, fala o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre uma nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram um só manjar espiritual. Fala comigo assim, um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual. Fala comigo assim, beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, presta bem atenção nisso, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Fala comigo, se tornaram exemplos, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então aqui existe um exemplo dado por Paulo, através da história do povo do Egito, que saiu do Egito rumo a Canaã. Paulo, ele faz uma advertência ao povo cristão de Coríntios, que serve para nós hoje. Existe uma advertência a respeito de dificuldades na vida cristã. Fala para o seu irmão assim, você vai passar por muitas dificuldades. Existe dificuldade sim. Quem te falou que o cristianismo é um lugar de deleite, está completamente correto, mas não livra você dos seus Golias, dos seus gigantes, que de fato são dificuldades a serem enfrentadas. As pessoas ficam com o lado bom da história somente. Eu quero prosperar, eu quero uma família feliz, eu quero ter um carro do ano, eu quero multiplicar minha célula a cada 6 meses, eu quero multiplicar minha rede a cada 1 ano, e assim por diante. E fica nessa promessa, que de fato é uma promessa de Deus,
Mas nós muitas vezes ignoramos a dificuldade nesse processo, e não entendemos que essa dificuldade está relacionada ao processo de transformação da minha vida e da sua vida. Nós ignoramos isso. Nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, nós queremos o dinheiro, nós queremos a multiplicação, nós queremos o ministério, mas ignoramos o processo. Porque quando o processo acontece, o resultado é desistir. E fala que Deus é mentiroso. E fala que Deus não faz acontecer. Na verdade, nós não nos permitimos entrar na forma de Cristo, ou seja, ser moldado à imagem de Cristo por N fatores. E aqui está uma história do povo de Israel, que a maioria não entrou em Israel, não entrou em Canaã. A maioria não desfrutou de Canaã. Eram crentes, comeram do mesmo maná, beberam da mesma rocha. A Bíblia fala que eles estiveram sobre a mesma nuvem, do lado da mesma coluna de fogo, comeram do mesmo manjar espiritual, porém a maioria não entrou em Canaã. Que coisa de louco, que coisa maluca. Isso aponta para a igreja. Enquanto eu e você estamos aqui, desfrutando, comendo o mesmo maná, chamado Videira São Paulo, através do pastor Wilson, através do pastor Aloísio, que é a videira de Goiânia mundial, e muitos estão desfrutando de coisas poderosas e outros não, como eu falei aqui, por exemplo, que eu estou muito feliz que muitos prosperaram, mas algumas pessoas não. Eu te pergunto nessa noite, por que não desfrutou? Por que não prosperou? Por que não multiplicou? Por que não conquistou mais vidas? Porque o casamento é a mesma coisa de 10 anos atrás. Alguma coisa está errada, não comigo, não é com a palavra de Deus, e muito menos com a noiva de Cristo. E nós temos que identificar que tem tudo a ver com a alegria proposta que Deus tem nos dado. Fala para o seu irmão assim: você precisa hoje identificar aonde está o problema. Então esse problema está escrito lá em Números. Essa história que Paulo fala em 1 Coríntios está lá em Números, que você, daqui a pouco eu vou ler, está lá em Números 11, não precisa projetar ainda. Essa passagem define a maior dificuldade da vida cristã, que é sempre em crer, independente das dificuldades. Fala para o seu irmão assim: você precisa aprender a crer, independente das dificuldades. Manter posição, não sair de onde Deus te colocou, não abrir mão do que Deus te deu. Então, para te contextualizar na história de Moisés, que começou lá em Números, quando Moisés é salvo pela princesa, pela filha de Faraó, ele é ensinado com toda a sabedoria do Egito, mas ainda sendo hebreu, ele foi educado pela sua mãe, e mostrando, contando as histórias dos seus pais e antepassados, falando de Abraão, falando de Jacó e assim por diante. Moisés foi ensinado com toda a sabedoria da palavra de Deus, e ele cresceu. Aí Deus, todos nós sabemos a história, ele mata o egípcio, vai para o deserto, tem a experiência da sarça ardente, que hoje não é essa palavra, volta para o Egito, e Deus chama ele para libertar o povo. E quando Deus chama ele vem com uma promessa. Fala comigo assim: promessa. E essa promessa é o seguinte: ei, povo de Israel, você lembra o que os seus pais e antepassados diziam ao nosso respeito? Assim como Abraão, Isaque e Jacó entraram em Canaã, Deus tem essa terra para nós. Então, vamos hoje, a partir de hoje, construir e reconstruir essa história em Israel, porque Canaã é nossa em nome de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então o povo se empolgou. 400 anos levando chibatada, 400 anos levando chicotada, 400 anos comendo o pão que o diabo amassou, trabalhando de sol a sol. O povo egípcio, o povo hebreu aqui, nem queria ter mais filhos, porque pensa, eu fico imaginando, não posso falar aqui o nome de país, né? Mas os países, vocês sabem, da canhoto,
Os países do comunismo e assim por diante, que eu não vou falar o nome. Essa miséria que está tendo lá, essa miséria de fome, Haiti, por exemplo, com esse abalo, com ditadores e assim por diante, passando fome. Você acha que alguém tem vontade de ter filho nessa condição? Eu vou ter filho para quê? Para passar fome? O povo de Israel estava desse jeito. A cada ano que passava, a cada geração que passava, não queriam ter filhos, de tanto sofrimento. E aí vem alguém, em nome de Deus, que todos conhecem e creem, fala assim: chegou o dia da nossa libertação. Isso não anima você? Com certeza animou os anciãos, com certeza animou aqueles que escutaram grandes histórias de pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó, de José. Animou muito eles. Espera lá, chegou o nosso tempo. Então, da mesma forma, eu e você, quando estávamos no mundo, alguém veio e te trouxe o evangelho da graça, e você estava vivendo uma miséria de vida, um casamento destruído, uma finanças arrebentada, sem esperança, sem expectativa, sem sonhos. Você estava vivendo o pão que o diabo amassou, e alguém te trouxe uma esperança, a esperança para você. Jesus Cristo quer mudar a sua história. Ele tem prosperidade, sim, tem saúde, sim, mas Ele tem um propósito no seu coração. Eu te levarei a experimentar de vida e vida abundante. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Hoje chegou o dia da sua libertação. Assim como aconteceu com o povo de Israel através de Moisés, Deus fez isso conosco. E eles ficaram com a expectativa lá em cima, a esperança volta, e a disposição de manifestar esse poder se traz empolgação, porque Moisés começa a ser um instrumento de Deus, e poder começa a se manifestar. Presta atenção numa coisa: quando Moisés lança a primeira, a segunda, a terceira praga, água vira sangue, e praga das rãs, dos insetos. Rapaz, esse Moisés é de Deus mesmo. Chegou a nossa hora. Nós vamos hoje sair desse Egito, 400 anos, aleluia. Empolgados para o novo tempo, empolgados por Canaã, empolgados em comer do mel e comer do maná, sabe, empolgados em viver o chamado de Deus. Pergunta para o seu irmão: você está empolgado? Você ficou empolgado quando Deus te chamou? Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, ficaram empolgados. Mas aí vem uma proposta de Moisés. Fala para o seu irmão assim: a proposta. A alegria proposta, então, é viver uma vida infinitamente melhor do que você vive hoje, do que nós vivíamos anteriormente. Eu queria aqui fazer não é nada místico não, mas feche seus olhos. Lembra de você aqui 10, 15, 20 anos atrás? Jovens, eu sei que você tem 20 anos, então você lembra de 5 anos atrás. Mas quem tem mais de 30 anos, lembra de 15 anos atrás, mais 40, 25 anos atrás. Quem era você? Medita nisso, quem era você? Como era a sua casa? Como era a sua vida, sua expectativa, os seus sonhos? O que você comia, o que você bebia? Qual que era a sua alegria? E avalia o quanto Deus te transformou até hoje. Você pode dizer um aleluia bem forte pelo que Ele fez? Ele fez muita coisa na sua vida. Então você teve essa expectativa também. Então você vive hoje infinitamente melhor que antes. Amém, igreja? Fala para o seu irmão: você vive melhor mesmo? Então quem enxerga Canaã, sabe que Canaã é melhor que Egito. Jamais, quem não enxerga Canaã de fato, quem não vê, quem não fica deslumbrando a volta de Jesus, quem não vive querendo ver a glória de Deus se manifestar, perdeu os olhos de Canaã. Quem não tem mais paixão em ver vidas transformadas, perdeu a visão de Canaã. Quem não tem mais paixão no casamento, paixão no seu ministério, paixão que te envolve, perdeu a visão de Canaã. Se tudo virou peso na sua vida, dificuldade, perdeu a visão de Canaã. E automaticamente, quando se perde a visão de Canaã, qualquer outra coisa deste mundo, e quando eu falo do mundo, não tem a ver somente com o pecado, tem a ver com coisas naturais, chama mais atenção do que a igreja. Toda vez que você perde a visão de Canaã, coisas naturais começam a se tornar mais importantes do que o próprio reino de Deus.
Pode perceber, olha você, quando você está bem com Deus, é fato, o pastor Elton está aqui comigo, minha esposa está aqui, sabe? Quando estou bem com Deus, eu quero viver 24 horas no prédio, viver 24 horas com o meu discipulador, viver 24 horas com o meu líder. Quando eu estou bem, faltar não é normal, deixar de discipulado se torna normal. Então, esse brilho de Canaã, ele precisa estar latente no seu coração. Pergunta para o seu irmão: Canaã brilha para você? O povo de Israel enxergaram, e por isso começaram a se lembrar das promessas. As promessas se tornaram vivas, reativaram no coração, e a esperança veio de volta, tanto que 3 milhões, fala comigo assim, 3 milhões de hebreus acompanharam Moisés. Irmãos, 3 milhões equivale a um terço aqui, 30% de São Paulo. Imagine levar, a Zona Leste tem 6 milhões, imagine levar a Zona Leste, metade da Zona Leste inteira, rumo a Ayrton Senna, em direção à Bahia. Pensa comigo, a distância, não sei que a distância era a mesma, mas era equivalente a 2 anos, 1 ano e meio eles ficaram em Sinai, então equivale por volta de 6 a 8 meses, andando rumo a Canaã. Esse era o prazo do deserto. Fala para o seu irmão assim: o prazo de deserto é curto, quando a visão é Canaã. Repito para você, o prazo do deserto na sua vida é resultado da sua visão em Canaã. Se os seus olhos não estão em Canaã, você vai andar 40 anos até chegar lá. Percebeu? Não faz sentido achar que Deus quis que ele andasse 38 anos, na verdade, né? Depois foi 2 mais 38. Não faz sentido. Deus não é masoquista. Deus não queria prejudicar o seu povo. Deus não queria humilhar o seu povo. Mas enquanto a sua mentalidade não é transformada no deserto, você não chega em Canaã. E o processo de Deus é assim, porque nós estamos, enquanto Jesus não voltar, nós estamos sendo transformados nessa terra, estamos sendo transformados na igreja, estamos sendo transformados na família. Pergunta para o seu irmão, fala para o seu irmão assim: você está sendo transformado. Então havia uma proposta de conquistar Canaã. O povo ficou feliz demais. Infelizmente muitos dizem: ainda não é hora, pastor, me envolver com a liderança, ainda não é hora, pastor, de ministrar, ainda não é hora, pastor, de pregar o evangelho. Eu estou investindo no meu trabalho, estou investindo no meu estudo, estou investindo no meu casamento, estou investindo em tantas coisas, não tenho tempo para isso. E sabe o que essas pessoas estão dizendo para Deus? Vou ser muito transparente com você. Ele está falando o seguinte: pastor, a sua proposta é infinitamente pior do que eu estou vivendo. Eu vivo muito melhor que você. Certa vez um membro daqui da Videira, não de Itaquera, mas da Videira, São Paulo, chegou para um dos nossos pastores e falou assim para ele. Esse pastor é o pastor Alain, da Itália. Quem conhece? Genro do pastor Roberto. Ele chegou para ele assim: como você é capaz de largar tudo que você tem para ser pastor? Porque o pastor Alain, ele falava 2, 3 línguas, era formado, pós-graduado, tinha um emprego top, fantástico, trabalhou na Argentina, trabalhou no Brasil, e tinha todas as condições de crescer na empresa. E esse membro chegou para ele assim: como você é capaz de fazer isso? O pastor Alain não ficou indignado, mas só que muitos pastores que escutaram isso, que era uma pessoa muito influente no nosso meio, não era pastor, mas alguém antigo, ele falou assim: como você pensa isso? Ele quis dizer o seguinte: viver o reino de Deus é muito pior do que o meu trabalho, do que os meus 10, 20, 30 mil salários por mês. Estar com Deus é pior, estar na igreja é pior, viver em função do reino de Deus é pior. É isso que ele diz. Mas eu entendo porque ele diz isso, porque não tem visão de Canaã, não tem visão do reino de Deus, não tem visão de propósito. E hoje eu quero, em nome de Jesus, te animar a não perder a visão de Canaã na sua vida, a você não perder a visão de Canaã, a promessa de Deus para a sua vida.
Não deixar as dificuldades do deserto te tirar da rota chamada Canaã. Quantos querem estar no trilho de Canaã? Diga glória a Deus bem forte. Eu quero te dar um exemplo na Bíblia também. Abre para mim, em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Jesus, Ele estava infinitamente melhor que qualquer um de nós, na eternidade com o Pai. Mas só que Deus deu uma proposta para Ele. Vamos ver isso aqui? Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Ele era Deus, Ele estava de boa, Ele estava desfrutando da Trindade, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens. Presta atenção, não é desprezando nem você nem a mim, mas se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, quando eu olhasse para o homem pecador, eu vou ser aquilo? Eu vou ser aquele sem vergonha, miserável, arrogante, orgulhoso? Eu não vou ser isso. Jesus poderia pensar isso, mas por causa da proposta, daqui a pouco você vai entender isso, Ele aceitou. Então continuando, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Não bastou ser homem, Ele teve que ser humilhado. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi morto em sua época da pior forma possível, da forma mais vergonhosa que existia naquela época, pelado na cruz, como ladrão, ou estrupador, qual o nome que desse na época lá, quem morrer na cruz, eram pessoas nesse nível. Agora te pergunto, qualquer um de nós para falar, Deus, tu é louco, tu é maluco, como você faz um negócio desse? Saiu da glória, da trindade, da vida de Deus, aquela trindade perfeita e maravilhosa, que só desfruta e é feliz, onde a Bíblia fala que é paz, alegria e justiça. Como você sai daí para ser homem, e ainda morrer desse jeito? É uma coisa de doido. É a mesma coisa de falar assim, olha Alexandre, larga a mão de ser pastor agora, e vai ser, sei lá, vai ser um evangelista lá no Afeganistão, agora. Você vai ser, a proposta do pastor Wilson, Alexandre vai ser agora pastor lá no Afeganistão. O Afeganistão sabe o que está acontecendo com o cristão, né? Todos nós sabemos o que está acontecendo. Tem pesquisa de Bíblia no celular, está morrendo. É isso que está acontecendo lá. Aí todos vocês falaram, pastor, você é louco, estão matando lá, você vai trocar 500 pessoas, é uma igreja sólida, concisa, discipuladores fortes, discipuladores apaixonados por Jesus, equipe forte, para ir morrer no Afeganistão. Eu estou fazendo uma comparação muito pequena, mas você tem ideia do que Jesus fez, se tornou homem. Mas aí, você entende por que Ele suportou tudo isso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não é esse texto que eu quero ler não, abre para mim Romanos, capítulo 12, verso 1, por que Jesus aceitou essa proposta? Porque Jesus decidiu se tornar homem para salvar a humanidade. Vamos lá, Romanos 12, 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos e com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai atentamente, assim por diante. Ou seja, Ele só fez isso porque Deus deu uma proposta para Ele. Ele só fez isso porque Ele entendeu que o que seria como recompensa para Ele seria muito maior do que estava. E a recompensa era o quê? A restauração do homem com Deus.
Eu não sei se que você, quantos são pais aqui, levanta a mão. O que é mais importante para você, depois de Deus hoje? São seus filhos. O que você faria por um filho seu? Eu tenho certeza que muitos mataria, morreria, esganaria, fazia qualquer coisa. Eu faria a mesma coisa. E eu penso comigo, se eu como pai natural, carnal e pecador, tenho essa capacidade de fazer pelo meu filho, eu imagino quando o homem pecou, lá em Gênesis, o que Deus pensou: meu Deus, estou perdendo meu filho, o homem está distante de mim, eu não posso aceitar isso, eu não posso viver sem isso, porque eu criei para ser imagem minha, para ser uma família, eu quero ter uma família grande, não tenho condições de aceitar a perda do homem. Aí ele propõe para Jesus: vamos resgatar o homem. Aí Jesus fala assim: tá bom, aqui está gostoso, aqui dá top, mas por amor, por essa proposta ousada, por essa proposta de ter a nossa grande família, que nós como Trindade sempre sonhamos, eu vou atrás, eu vou morrer na cruz. Ou seja, enquanto você vê uma proposta viva no seu coração, a sua perseverança, ela mantém-se firme. Enquanto eu enxergo o resultado daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou cumprindo, eu não desisto, eu não abro mão, eu vou ajustando, acertando, mas eu não abro mão. Quando que nós desistimos no deserto e continuamos no deserto? Quando perdemos a visão de Canaã. Jesus fez isso. Fala para o seu irmão: aonde está a sua visão? O deserto é o lugar onde muitos perdem a visão e perdem a alegria da proposta. O problema é que entre o Egito e Canaã existe um deserto, e ninguém chega em Canaã sem passar por ele. Não tem como passar para Canaã direto. As pessoas querem chegar em Canaã sem passar por dificuldades. E eu falei no começo, quero repetir aqui: a coisa mais difícil na vida cristã é crer. A segunda coisa mais difícil na vida cristã é permanecer crendo. Porque crer, uma palavra motivadora, uma palavra cheia de vida espiritual, que todo domingo você tem aqui, e tem na sua célula e no seu discipulado, ela te leva a crer, Clodoaldo, ela te leva a crer, Luanda. Mas saindo desse ambiente de fé, precisamos continuar crendo. Aí vem, vai lá, eu e minha casa somos do Senhor. Chega lá na sua casa, o marido bêbado assim, ó. E aí, mulher? Aí chega em casa, feliz da vida, depois de uma palavra dessa, o seu filho, bebendo, cheirando, chegando de madrugada, brigando com todo mundo. Aí chega em casa no outro dia, a conta de luz e água atrasada. E como eu vou permanecer crendo nessa situação? Só mantendo firme a nossa visão em Canaã. Fala para o seu irmão assim: não perca a visão de Canaã. Mas por que deserto então, pastor? Por que eu tenho que passar pelo deserto? Nossa videira, pastor Luiz sempre fala sobre isso, que deserto é lugar de conhecer plenamente a graça de Deus. É onde o Marcão e a Maria não tem mais o que fazer naquela situação, e Deus fala: eu vou te mostrar a minha graça superabundante na sua vida. Então o deserto é lugar de mudança de mentalidade. Fala para o seu irmão assim: deserto, lugar de mudar mente. Alguns passam pelo deserto de uma forma muito interessante. Deixa eu ver o horário. Tá. Muito interessante, porque tem pessoas que passam pela vale da sombra da morte, tranquilo. Tem pessoas que passam por dificuldades financeiras de forma muito tranquila. Tem pessoas que entram em crise no casamento de forma muito tranquila, porque eles confiam plenamente no Senhor. São poucas pessoas nesse padrão, mas a grande maioria sofre demais. Um exemplo: se você perdeu o emprego hoje, como fica o seu coração? Temeroso? Meu Deus, meio anos de pandemia, eu perdi o emprego, 14 milhões de brasileiros desempregados, e agora, Deus? Você fica assim? Você fala assim: oh Deus,
triste perder o emprego, mas eu confio na tua palavra, eu confio no Senhor, eu vou procurar emprego amanhã, o Senhor vai abrir portas em nome de Jesus. Qual a sua posição? Esse que levanta a mão e ora, e permanece nessa posição, é o que tem a visão em Canaã. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra. Se Deus cuida dos passarinhos, que não tem o que plantar, mas comem, e veste os lírios do campo, que não fazem nada, mas se veste de forma gloriosa, muito mais você que é filho amado. Mas só que perdeu essa visão dessa palavra. Quando vê o filho nas drogas, na bebida, desviado, um monte de coisa, entre desespero, uma tristeza, angústia, toma o seu coração, ou você fala assim: Deus, eu fico triste com a situação, mas eu confio no Senhor, eu vou orar todos os dias e o Senhor vai mover. Sabe, irmãos, uma palavra de Deus para a sua vida, a semente que você lançou em qualquer pessoa da sua família, ou qualquer pessoa que você lançou no seu trabalho, não se preocupe, ela vai germinar no tempo certo, e ela vai se converter e transformar a sua vida, não tenha dúvida disso. Descanse, descanse, não tenha dúvida. Você que faz coisas, atrocidades, que às vezes fica irritado demais, mas calma, Deus está trabalhando, é o deserto, vai chegar Canaã. O grande desafio é continuar crendo e ver claramente essa proposta. Normalmente as dificuldades no deserto nublam, eles encobrem de nós essa visão. É uma pergunta que eu sempre faço para os casais: quando você briga, você continua brigando ou vai orar? 99% fala assim: eu continuo brigando, até um se sentir ofendido, chorar e ficar mal. Muitas pessoas que estão com problemas financeiros, o que você faz? Eu começo a entrar em desespero, ligar, pedir para... Não, vai orar, porque quem tem a visão de Canaã, ele sabe que a oração tem poder para mudar qualquer circunstância. As pessoas desistem disso. Muitos perdem a visão quando perdem emprego, casamento, famílias, quando sua empresa não vai bem, e o diabo usa isso de forma muito sábia na parte dele, para tirar a sua visão. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar. O diabo, ele é estrategista, ele coloca uma distração, uma bagunça, porque o mundo jaz no maligno, amém? Infelizmente é isso que acontece. Então, como ele está nessa situação, esse controle do mundo, ele usa suas ferramentas para tirar a sua atenção. E uma vez que ele tira a sua atenção da visão de Canaã, você começa a trilhar rumos que não vêm do Senhor. Porque o deserto é lugar de mudança de mentalidade, é crer na palavra, é crer na graça, é descansar no Senhor. O povo não plantava, mas comia maná todos os dias. O povo não trabalhava para cuidar do rio, mas tinha a rocha que derramava água. O povo não fazia nada à noite, mas a coluna de fogo estava protegendo. Carne caía do céu. Isso é a dependência completa de Deus, e é isso que Deus quer te ensinar enquanto você existir nessa terra, dependência completa do favor de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender isso. O Graça para Prosperar, a conferência é para você entender que a prosperidade não é o seu esforço, não é a sua inteligência, é o favor, é o parnassá de Deus. Você, Parnassá, que escutou a conferência aqui ano passado, foi ano passado? Ano passado, o pastor Ricardo Guimarães falou, depois procura essa ministração. É o Parnassá, estar no lugar certo, na hora certa, isso é prosperidade. A inteligência é bom? Lógico que é bom, estudo maravilhoso. E eu quero te mostrar o porquê esse povo, a grande maioria, esse povo que Paulo fala, lá na Bíblia, em 1 Coríntios, porque esse povo morreu no deserto, porque a grande maioria deles não entraram no Canaã. Abre para mim, em Números capítulo 11, verso 1, Números 11, verso 1, como eu expliquei, o povo saiu do deserto, saiu do Egito e foi rumo ao deserto. E chegou um momento que eles fazem isso.
Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, fala comigo assim, populacho. Então é um grupo de pessoas que estavam lá. Populacho é um grupo, um amontoado de pessoas, grave isso. Que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas do egípcio. Eles tiveram vontade do que, irmãos? Do mundo. Eles estavam passando por dificuldades no arraial, no deserto. E o primeiro desejo que bateu no coração foi o quê? Ai, Egito, que saudade de você. Ai, Egito, como era bom estar com você. Como é bom as suas comidas, Egito. Egito, para quem não sabe, representa o mundo. Então, continuando. Pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça. Eles comiam de graça lá. Eram escravos 400 anos, em dura cerviz, e eles acham que comiam de graça os peixes do Egito? Eu quero dar um parênteses aqui. Isso é o resultado de pessoas insatisfeitas, que procuram justificativas para as suas atitudes. Todo mundo que perde a visão do propósito, ele quer justificar o que está fazendo, e o porquê está fazendo, e ainda usa circunstâncias como... eu penso em Moisés olhando isso. Não, o povo é muito burro, desculpa falar, né? É muito tonto. Como eles vêm me falar que eles comiam de graça no Egito? Vamos continuar aqui. Dá até raiva disso, né, irmãos? Meu Deus. Comiam de graça dos pepinos, dos melões, os alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, em nenhuma coisa vemos senão este maná. Presta atenção. Eles estavam reclamando do maná que vinha diretamente do céu, dado pelo Senhor Jesus. E algo interessante, esse maná não era somente aquele pão sem fermento. Alguns historiadores, a própria Bíblia fala que esse maná ele tinha gosto doce, que apontava para o mel. E na Bíblia o mel é um dos alimentos, um dos únicos alimentos que não existe morte animal, assim como o leite. Por isso que a Bíblia fala que Canaã é terra que mana leite e mel, ou seja, não existe morte. Então o que Deus estava apontando para eles aqui? Olha, povo, ainda não é Canaã, mas você vai desfrutar um pedacinho de Canaã todos os dias da sua vida. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Ainda o que você está vivendo não é Canaã, mas não se preocupe, a minha graça, o meu favor está sobre você, e todos os dias você vai experimentar do favo de mel e do leite do céu diariamente na sua vida. Você vai experimentar. Pode ser que não é tudo ainda que você gostaria, mas eu vou te dar. Você vai ver que eu sou Deus na sua vida, através do milagre, através do casamento, através do milagre do livramento dos filhos, através da proteção familiar, através do seu emprego. Você vai ver milagres acontecendo, através da multiplicação da sua célula. Você nem tinha condições de multiplicar uma célula, e Deus te deu o poder, a unção, para experimentar um pedacinho da multiplicação do céu. Olha que poderoso isso. Continuando. Oh Deus. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bidélio. E espalhavam-se o povo e colhia, e em moinhos eu moía, e num grau de pisava,
ou num grau o pisava, em panelas o cozia, e deles fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Outras versões falam de que azeite, ele traduz como mel. Quando de noite descia do orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Ou seja, o maná ele vinha, mas você fazia dele o que quiser. Quem gosta de ovo aí? Levanta a mão. A gente faz omelete, ovo frito, né? Aquela gemada. Quem mais faz com o ovo? Bolo. Quem mais? Tanta coisa a gente faz com o ovo. O maná dava essa liberdade. Pega o maná e seja criativo. Desfrute do alimento que vem do céu. Cada domingo, Deus está te dando o maná, para que você desfrute uma semana sobrenatural. Pegue esse maná, querido. Coma, experimente. Se eu fosse você, cada palavra de domingo eu anotava, que nem ali o Naor está anotando, as frases que mais marcam o meu coração. Eu orava em cima dela a semana: Senhor, me dá uma experiência tão poderosa com essa palavra, que quinta-feira na célula eu quero compartilhar um testemunho. E quando se compartilha o testemunho, significa que você permaneceu crendo. Aleluia, aleluia. Moisés orou a Deus e o maná desceu. Então aqui mostra dois grupos de pessoas: o povo de Israel e o populacho. E o populacho era esse povo que perdeu a visão de Canaã. Eles escutaram a mesma história que o povo inteiro. Eles escutaram que Israel era terra que mana leite e mel. Eles escutaram que Israel tinha uvas, que os cachos eram carregados por 2 homens. Mas quando eles viram as dificuldades no deserto, eles começaram a ter saudade do Egito. Eles começaram a olhar para o Egito, começaram a voltar para o mundo. Muitos de nós estamos aqui na igreja. Eu não estou questionando a sua experiência com Deus. Eu não estou questionando a marca que Cristo colocou em você, mas o diabo está trabalhando na sua mente e no seu coração, para desviar a sua visão de Canaã, para que você comece a lembrar que vida você tinha no passado, e muitas vezes comparar ela a essa vida que tem hoje, falando que era melhor. Não, nunca. O Egito será melhor que viver com Cristo. Nós estamos perdendo a visão. E muitos estão perdendo os sonhos do propósito, do chamado. Tem perdido os chamados ministeriais, por causa do posicionamento no coração, por causa do posicionamento na mente. Estão perdendo a visão, estão perdendo a promessa de Deus, porque está permitindo as dificuldades roubar a sua alegria no Senhor. O maná está caindo todos os domingos. O maná está caindo toda a célula, todo discipulado que o Clodoaldo com a Luanda, a Patrícia com o Tiago, que a Iara faz. É um maná para você, líder de célula, para que vocês desfrute e não perca a visão correta que Deus tem para vocês. Nós precisamos entender isso nessa noite. O deserto nós estamos vivendo. Fala para o seu irmão: se você está no deserto, Canaã ainda não chegou completamente. Mas não esqueça de algo: a carne das aves que voam e se torna alimento para eles durante o dia, o maná que cai junto com o orvalho, a nuvem que os cobre do calor, oh Deus, o fogo que os protege durante a noite, são sinais de Canaã manifesta na vida do povo dele. E presta atenção numa coisa: que hora que o maná caía, irmãos? No orvalho da noite. Noite aponta para tribulações. Eu quero te falar algo profético dessa noite. Nos dias mais angustiantes da sua vida, Deus vai derramar os melhores manás na sua vida. Não tenha dúvida disso, porque é no final da noite, o orvalho caindo, que o maná vinha. Mas só que a gente fica reclamando. Em vez de ficar atento qual que é o maná que Deus vai derramar, a gente já fica focado no problema. A gente fica problema na chateação. A gente fica focado nas nossas convicções naturais, na aparência.
Seja no casamento, seja com os filhos, seja no ministério, seja com o seu discipulador, seja com o seu pastor, você fica só observando o problema. Eu não estou falando que você não vai ter problema em deserto. Eu não estou falando que você não vai ter nunca dificuldade no deserto. Vai ter, e muita. Eu quero te falar, vai ter muita dificuldade. Mas muito problema. Vão ter pessoas que vão te perseguir. Vão ter pessoas que vão contra você, invejosas. Vão ter pessoas que não querem o seu milagre. Isso faz parte do populacho. Um povo que perdeu a visão de Canaã. E aqui eu quero hoje terminar essa palavra. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Quero terminar perguntando para você: qual o seu posicionamento nessa noite? Qual o seu posicionamento diante do deserto que você está enfrentando? Falei no começo que é necessário, e a parte mais difícil da vida cristã é crer e permanecer crendo. Pergunta aqui: quem crer que sua casa será do Senhor? Levanta a mão, diga glória a Deus. O desafio agora é permanecer crendo no deserto. Quem crer que Deus te deu uma palavra como que você vai ser rico, rico de verdade, financeiramente, levanta a mão. Se você crê nisso e tem uma palavra de Deus, o desafio é permanecer crendo. Quem crer que o seu marido ou sua esposa vai se converter e vai estar aqui conosco em nome de Jesus, levanta a mão. O desafio agora é permanecer crendo. Presta atenção, muito sério isso. Quem crê que seus pais vão se converter, diga glória a Deus, jovens. O desafio é permanecer crendo. Mas é difícil, eu confesso para os irmãos. Enquanto as circunstâncias dizem não, é difícil a gente crer na palavra, porque somos naturais. Mas a única forma de você não se tornar como esse populacho, por causa desse populacho, ficaram 40 anos no deserto e não viram Canaã. O que isso aponta para mim e para você? Você pode viver a vida toda na igreja Videira Itaquera, ser líder de célula, ser discipulador, ser um anfitrião, ser um Ananias, e pode morrer sem ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Não porque Deus é mentiroso, é porque você não permaneceu crendo. Pastor, quais são as atitudes de não permanecer crendo? É quando eu perco a visão de Canaã, quando eu deixo de crer que Canaã não é mais para mim, quando eu deixo de crer que Canaã não vai acontecer na minha vida, quando eu deixo de crer que Canaã é para outros, ou pior ainda, quando eu creio que pessoas roubaram a minha Canaã. É duro isso. Quero repetir, o problema não é a igreja, o problema muito menos é Deus, o problema é o seu crer. E você não entender que esse deserto que você está passando está te treinando, te transformando, te restaurando, te formando. Quer um resultado? Quer um resultado? Vou concluir aqui com uma história minha e da Soraya. Nós estávamos prestes a casar, e aconteceu um fato, uma fofoca lá no meio dos jovens da nossa época, e envolveram ela na história. E o nosso sobreiro, na época, homem de Deus, tá? Mas falhou. Repreendeu ela, tirou ela do discipulado. E eu era discipulador da igreja, e era líder, saiu do discipulado. Quantos meses foi isso? 2, 3 meses, né? 2, 3 meses tirou ela da função. Irmãos, na nossa época, qualquer jovem com justiça própria sairia da igreja. E se ela falar, eu confesso, Alexandre Carnal, se ela falar, amor, não consigo ficar aqui mais não, fala, vamos embora, vamos para a Assembleia de Deus lá. Eu ia por amor a ela, mas ela não desistiu.
Ela falou assim: amor, Deus está formando algo em mim. Eu sei que está errado, eu sei que estão me julgando errado, mas o Senhor vai entrar com providência. O foco dela foi que os olhos dela foram aonde? Canaã. Ela sabia que seria uma pastora, e eu sabia que seria um pastor. Mas só que não desistimos. Aí ficou 3 meses, irmão. Foram 12 longos discipulados, até mais, 14 longos discipulados. Lembro como fosse hoje. A gente subia para o discipulado, ela ficava sentada na escada e me esperando. E eu orava, ela chorando: Deus, tem misericórdia, resolve essa situação. Eu não quero levantar contra a minha liderança. Eu nunca vou me levantar como um líder meu. Nunca me levantei, nem nessa época. Sempre deixei Deus agir. Eu orava urrando a Deus. Um dia o pastor Wilson entrou na história, ficou sabendo, e falou assim: coloca agora a Soraya no discipulado. Você está louco? Você quer perder uma jovem tão preciosa como ela? E aí, alguns meses depois, nós casamos. Esse mesmo obreiro chegou, pediu perdão para ela e falou o seguinte: vocês vão longe, vocês vão alcançar lugares que eu não alcancei, por causa do seu coração, Soraya. Eu admiro você como mulher de Deus. Eu achava que você não era mulher para o Alexandre. Olha aí, aquela época tinha essas besteiras. O líder achava quem era melhor mulher para o marido, para o discípulo. E hoje eu sou pastor por causa dessa mulher linda, maravilhosa. Sabe por quê? Amém. Eu estou contando essa história para vangloriar ela e eu não. Estou te contando essa história porque o que nós estamos vivendo hoje é resultado de ficar no deserto olhando para Canaã. Nós não desistimos do nosso chamado. Por isso que eu estou aqui hoje. Hoje Deus está te chamando. Não desista, não deixa isso te parar. Acerte isso no seu coração, acerta isso na sua vida, acerta isso na sua família, acerta isso nas suas finanças, em nome de Jesus, e permita Deus te lapidar nessa noite. Hoje é noite de voltar a ter a visão de Canaã na sua vida. Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor vai cantar essa música, você que perdeu a visão de Canaã, e você está decidido hoje a permanecer, crer na promessa que Deus tem para você. Enquanto cantamos aqui, eu queria que você viesse à frente para receber oração em nome de Jesus. Bem, você que quer retomar a visão de Canaã na sua vida, a esperança do chamado, da promessa de Deus na sua vida, vem à frente.